Olá, meu nome é Alba, eu sou aluna do curso de Física Licenciatura e hoje eu vou falar um pouco sobre aquecimento global e o efeito estufa. Primeiramente, só para resumir, o efeito estufa, ele é um efeito que deixa o planeta aquecido. Ele é um efeito natural, que ele mantém a temperatura em uma faixa ideal. Então, a atmosfera, ela libera vários gases e esses gases ele tem a capacidade de reter calor. Então, a ação do homem, ele vem intensificando a ação da natureza, né? Ele vem intensificando essa ação dos gases no efeito estufa sobre a atmosfera. E com isso faz com que eleve a temperatura do planeta. Vou fazer aqui uma breve explicação para vocês. Então, aqui eu tenho um breve resumo sobre o efeito estufa, né? O efeito estufa, apesar do nome, ele é algo benéfico ao planeta. Ele é algo que vai deixar o planeta aquecido. Então, primeiramente, os raios de sol em direção ao planeta entram pela atmosfera. Aqui tem a setinha com os raios solares entrando no planeta. Esse mesmo raio solar que entra, ele é refletido, né? Então, ele bate e volta. Não toda a radiação, uma parte dela. Então, alguns raios são refletidos para o espaço, permitindo o esfriamento do planeta. O 3. Ainda na atmosfera, outros raios são capturados pelo dióxido de carbono e retornam ao planeta. E o 4. O aumento do dióxido de carbono resulta em mais calor retido, aumentando a temperatura do planeta. Então, esse daqui é um breve resumo do efeito estufa. A seguir será feito um experimento. E nesse experimento, e após o experimento, eu vou falar um pouco sobre aquecimento global. Aqui tá os 2 copos com água, no sol de meio-dia. Tá mais ou menos o mesmo tamanho. Deixa eu tirar aqui um pouco mais desse. A mesma quantidade. E nós vamos deixar aproximadamente 1 hora no sol e nós vamos voltar com o resultado do termômetro para ver a temperatura de cada um dos copos. Estava esquecendo que um dos copos para a experiência tem que ser tampado. Então tem aqui a garrafa PET, nós vamos tampar o copo e em seguida vamos esperar o tempo e voltar. Bom, gente, agora os copos já estão na sombra. Depois de 1 hora aproximadamente, nós vamos retirar a garrafa PET e vamos ver a temperatura. Qual tem a maior temperatura. O copo descoberto, ele tem 37 graus e nós vamos ver a temperatura do copo coberto. Aqui nós vemos que o copo coberto, ele chega a pouco mais de 40 graus, quase 40 graus e meio. Aqui, ó, deixa eu focar. Aqui, ó, pronto. Quase 40 graus e meio. Então, de acordo com a nossa experiência, nós podemos constatar que o copo coberto, a temperatura é maior do que o copo descoberto. Então, gente, após o experimento, né, falar sobre aquecimento global e o motivo do copo que foi fechado, o copo que estava coberto, ele ficou com a temperatura mais alta. Então, o efeito estufa, na verdade, ele não é um problema. O problema é o aquecimento global. Então, esse aquecimento global, ele é feito geralmente pelo homem, né? Então, o homem, ele faz essa modificação, ele vem transformando o planeta. Quais são as principais causas do aquecimento global? O aumento da emissão de gases no efeito estufa, as queimadas de matas e florestas, o desmatamento e o desenvolvimento urbano sem planejamento. Então, como a gente poderia melhorar esse aquecimento global? Um dos exemplos, deixa eu virar aqui a câmera, já.
Então, gente, voltando, como a gente pode melhorar esse aquecimento global? Um das possíveis soluções seria a transformação dos lixões em aterros sanitários, né? Então, e com isso evitaria o metano, né, no caso, porque que é liberado pelo lixo, e com isso melhoraria a situação do planeta. Então é apenas um entre tantas outras coisas que existem que pode ser melhorado no nosso planeta para evitar, né, o aquecimento global, para diminuir esse aquecimento global. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Eu só voltei rapidinho só para falar que esqueci de falar que no experimento, o copo com água que estava fechado, tampado, ele representa o aquecimento global. E o copo que não está tampado, o copo livre, ele representa o efeito estufa. Então, sendo que o efeito estufa, ele é benéfico ao planeta, né? Ele é o aquecimento natural, causa o aquecimento natural ao planeta. E o que estava tampado, a água que estava com o fechamento, né? A garrafa PET, ela representa o aquecimento global, ou seja, é a interferência do homem no planeta. Então essa é a diferença, um é benéfico e o outro não é benéfico. Edição de milhões e muito obrigada novamente.